mais. Então, isso me parece uma coisa um tanto quanto passional. Então, e isso há uma dificuldade no Maranhão de se ver dentro de uma dimensão de totalidade, de múltiplas interações, porque as pessoas já se colocaram e estão firmemente posicionadas dentro de um enfrentamento, e de um enfrentamento político-partidário. Então, isso tem dificultado uma análise mais assim, aprofundada do que o Estado do Maranhão. Se olharmos para a própria história do Maranhão, vamos dizer que o momento de oligarquia do Maranhão não saiu esse que a gente se encontra agora. Outros momentos já existiram no Maranhão, como também, se você sai do plano macro, que seria todo o Estado, e vai para os campos da municipalidade, você vai encontrar também isso, tanto nesse período de 64 para cá, como de 64 para os anos anteriores. Então, o que é que ocorre? Há uma forma muito cômoda de dizer e tentar explicar tudo só a partir de 64 ou só a partir de um ator. Eu, particularmente, não concordo com isso. Né? E isso não me filia a nenhum dos autores. Esse é o problema do Maranhão, de alguém tentar fazer uma leitura diferenciada, porque ele é automaticamente empurrado para um lado ou para o outro, como se o mundo tivesse dois lados. E esses lados fossem de uma ótica partidária e de filiação eleitoral, ou de uma campanha eleitoral, de um empenho eleitoral. Não é bem isso que ocorreu. E é notório, a sociedade civil do Maranhão, ela tem um baixíssimo grau de organização, isso muita gente não fala. A capacidade dessas organizações dentro da sociedade civil de ter um papel formador e educador no plano político é baixíssimo. Essas entidades operam muito mais no plano de ação corporativas segmentadas do que no plano cívico, numa perspectiva mais republicana e democrática. Então, uma democracia para dentro e para si. Eu falo basicamente das categorias profissionais que eu estou me referindo. Então, é muito mais fácil você mobilizar em torno de interesses bem particulares do que de interesses bem gerais. Então, você consegue levar 2.000 professores para a rua, mas eles estão reivindicando só o estatuto deles. Os policiais conseguem ter 5.000, mas é 5.000 policiais pensando no cargos e salário dos policiais. Quando isso se joga para o plano macro, a sociedade maranhense, em termos de uma cidadania plena, isso aí não acontece. E as pessoas têm baixíssima efetividade de participação. Então, observe bem, no plano da discussão do poder, não há nenhum senhor que se sustente o poder, isso nenhum marco da história existiu isso, enquanto uma invenção de si mesmo. Então, todo formato de dominação, ele está dentro de um contexto relacional amplo, e só se mantém enquanto esse contexto lhe oferece condições de sobrevivência e de reprodução. Então, essa visão que é predominante, ela acaba não tendo uma visão de realidade. É uma coisa mistificada, que há um indivíduo, e esse indivíduo não se sabe a origem dele, parece que ele não pisa no chão, parece que ele não tem laço de parentesco, parece que ele não toma água, e parece que ele não tem seus pares, e as pessoas se identificam com ele. E aí tudo se resolve. Mas uma forma de resolver a realidade, totalmente, vamos dizer assim, mitológica, né? Que entra alguns elementos fantásticos e totalizadores, que na verdade não respondem e não explicam elementos que são cruciais na vida cotidiana nessa relação de poder. O que está aí se mantém porque na totalidade ainda encontra forma de argumentação. Não teria como se manter. Isso, qual dado concreto que você tem? A história todinha da humanidade. O Império Romano caiu. Entendeu? Qualquer outro grande nome da história caiu. Isso tanto no social.
é o plano da história mundial. Você pode olhar no Piauí, você pode olhar na Bahia, tá? E são estados que tradicionalmente também eram dominados por família. E eu posso falar bem dessa realidade do Piauí, porque eu morei no Piauí também, apesar de ser maranhense, eu morei no Piauí por um período. Conheci muito bem que eram aquelas famílias, sabe? Que de longas tradições dominavam a região do Piauí. Então, isso aqui ocorre no Maranhão, e isso, o quadro não tem se alterado muito. Você sai de São Luís, vocês vão encontrar exatamente famílias que dominam e controlam no plano municipal a prefeitura há mais de 40, 50 anos. O avô foi prefeito, o tio, sei lá, o pai, a mãe, por último, e eles têm uma capacidade de se atualizar muito grande em termos de como operar dentro desses marcos da legalidade. Quando veio a obrigatoriedade da mulher e da participação da mulher, automaticamente eles colocaram a mulher se você prefeito. Quer dizer, dá uma cara de atualidade a um conservadorismo. E um conservadorismo autoritário. Veio a ampliação da participação, né, das organizações, a questão do terceiro setor. Todos eles criaram ONGs. Basta você ver na Contradoria Geral da União, na CGU, os municípios que já entraram no sorteio, a maioria deles, quase que 90%, apresentaram algum tipo de irregularidade. E dentre essas irregularidades, estão as entidades de parente. Então, o que mais tem são ONGs. Né? Então, o terceiro setor está inchado no interior. Então, novamente, eles tentam dar uma face, uma capa, um verniz de atualidade. Então, observe bem. E isso tudo tentando operar por dentro da legalidade. Agora, só que o marco da nossa legalidade, e esse é um problema não só daqui, mas do Brasil, e é preciso pensar o Brasil, e também é um outro problema achar que isso é só daqui. Os marcos legais, eles são construídos de forma complacente já com essa prática. Então, esses, vamos dizer assim, profissionais da política, esses senhores de ação da política, ou de negócio de política, vou falar assim, né, uma tradução que seria o empresário da política, eles já sabem exatamente qual é o caminho. E as pessoas não observam o seguinte: tem a lei. Essa lei foi montada para não ter efetividade. Eu já ouvi vários juristas falarem que essas leis são montadas para não terem efetividade. Isso é a falta de costume de estar falando e segurando o microfone. Então não tem efetividade. Então observe bem. O que é que pesa sobre qualquer quadro desses e favorece a manutenção desses senhores? A impunidade. Você fizer um levantamento de todos os casos de irregularidades e denúncias que ocorreram nos últimos 40 anos, eu já fiz assim, sérios, graves, eu consegui ver 25. Eu lembro que quando eu estava ainda no doutorado, no primeiro ano eu vim em São Luís, eu não conhecia o Walter Rodrigues. Lá em São Paulo eu vi uma matéria dele e tinha sido reproduzida. Aí quando eu cheguei aqui, eu fui atrás do saber quem era. Aí eu olhei que ele botava lá no colunão dele o endereço, e aquela rua eu conhecia muito. Eu falei assim, eu queria, um amigo meu, pai do Marcelo, morava ali há muitos anos, eu sempre ando, eu fui lá conversar com ele. E ele me mostrou também esse levantamento. Ele tinha um levantamento bastante rico em termos de dados sobre esses
procedimentos regulados. E não é só no plano da gestão da coisa pública, mas no plano da concorrência do campo da disputa eleitoral. Então, observe bem, essa impunidade e essas brechas que existem no próprio ordenamento jurídico facilitam sobremaneira a permanência. O outro problema é que no plano horizontal dos controles mútuos das entidades que existem, aqui no Maranhão realmente tem uma diferença em relação ao Brasil, é que se conseguiu sincronizar todas elas no mesmo sentido. O que é que eu estou falando de sincronismo? Você não me fiscaliza, eu não te fiscalizo e a gente fica tudo bem, num sentido de favorecer um determinado grupo. Isso é fato. Então, basta você... Alô? Bom. Então, isso é fato e você observa que não há complementariedade e a cooperação entre esses poderes. A cooperação que existe, a atuação, ela é de uma cumplicidade. A cumplicidade da omissão. E que favorece a manutenção desse tipo de poder. Agora, em que pese toda a existência disso ao povo. E aí é que eu digo, esses mandos continuados, que é uma marca da história do Maranhão. Tá? Isso aí, vocês também podem consultar a obra do professor Caldeira, na dissertação de mestrado dele, ele fala muito bem sobre esses quadros oligarcas no Maranhão, como famílias vêm se revezando nisso, né? Eu sempre passo na Praça Benedito Leite, eu me lembro da dissertação dele. Ele dizia que o Benedito Leite foi um dos maiores mandões que existiu no Maranhão. E o que ocorre? O povo. Então, eu observo o seguinte, dentro do processo de redemocratização, no Correio de 84, houve uma cooptação muito forte das organizações da sociedade civil. Então, houve um alargamento em termos de existência, houve assim, uma criação imensa, principalmente quando tinha aquela distribuição de leite. Elas passaram a ser um número bem maior, aumentou, mas em termos de efetividade bem menor. Então, cada líder, cada representante de bairro, ele passou a ser uma entidade em si. Ele é uma entidade, né, que eu chamo de indivíduo não governamental, mas que ele barganha e ele passou a ser um negociador dessa troca de favores. Então, é a intermediação de interesse. Então, não é pelo marco de formalização, de garantia de direitos de cidadania, mas por favores, por uma negociação em torno disso. Então, se ampliou muito, mas isso virou simplesmente um balcão de negócio. E se estendeu, saiu das associações de bairros, passou pela associação, pelo clube de mães, que era o que existia no período do regime ditatorial. Os clubes de mães continuaram existindo tranquilamente. Depois, o próprio regime criou aquelas organizações de bairro, até pelo próprio projeto arquitetônico. Se criava os centros sociais urbanos, era dentro do processo de democratização e de fortalecimento da sociedade civil, segundo a ditadura, tem esse processo de construção aqui em São Luís, sabe o que eu estou falando, que era o CSU. E posteriormente se estendeu para os sindicatos. A última fronteira de autonomia dentro desse esquema de cooptação era o movimento estudantil, que ele foi arrasado a partir da década de 90. Então e tem hoje várias entidades estudantis, e todas elas são secretarias ou do município ou do Estado. Ou do município ou do Estado. Todos estão sincronizados dentro do marco dos governos. Isso implica que falta autonomia, inclusive da participação, a participação que existe, ela está em sincronismo com desses poderes e não por uma perspectiva e uma consciência ampla de cidadania. Resultado, a gente não consegue mobilizar, a não ser por esses lados que se estabeleceu, por essas filiações
de chefes políticos. Então, a sociedade, como a existência de um depende do outro, é aquela história do Hegel, né? A mediação dos contrários, um vai alimentando o outro porque é a própria forma de existência do outro. Né? O diabo tem que existir para me dizer que ele é diabo, e eu tenho que vender um repelente para o diabo. Então, ele é útil. Então, é esse o jogo que ficou atualmente, que é muito ruim, mas o que brota, o que a gente tem de perspectiva partidária, não vejo nada nenhum, porque alguns dos partidos que não estão formando um bloco, eles são antissistêmicos, e eu não vejo nenhuma possibilidade antissistêmica no momento de ruptura com o próprio modelo institucional democrático. Seria mudança estrutural completa, fazer um plano revolucionário. Eu sei que tem um tipo de revolução, para mim, né? Claro, o projeto desses partidos aí se reivindicam como tais. Os outros estão dentro desse esquema de sincronismo desses lados, e que empobrece a crítica a uma nítida marca de intolerância aqui em termos de debate. As pessoas não aceitam não ser o outro, não ser anti, porque ele só aceita se ele for anti alguma coisa, e há um esvaziamento disso, porque você ser o contrário do outro, você é só o contrário do outro, você não é nada. Você ser alguma coisa, você tem que ter alguma especificidade em termos de conteúdo, de proposta, de projeto. Não só ser a alegação do outro, porque isso não cria nenhuma afirmação. É só o avesso. E o avesso já está dizendo, né? Só o outro lado que está se mascarando de uma feiura do que seria a face autêntica. Então, em termos de perspectivas, eu vejo também que o que pode acontecer é simplesmente um realinhamento oligárquico, intra-oligárquico. É o que a gente poderia dizer assim, de uma recomposição e realimentação. Por quê? Porque o que aparece aí são de formas personificadas. O que se tem de novo, em termos que seria uma alternância, está muito personificado. Uma das marcas do mandonismo é esse poder personificado, centrado, em cima de pessoas. Então, hoje, em boa parte, eu percebo em comentários, em alguns artigos que eu acompanho, as pessoas falaram de algumas lideranças que surgem como se fossem messias. Tá? Isso é um problema. A gente vai simplesmente renovar, recolocar uma pessoa no marco desse mandonismo. Se você pensar em termos de olhar as propostas e fizer um levantamento, nada de crucial em termos de uma renovação. Por exemplo, o que é que vai tirar o Maranhão da pobreza efetivamente? Da miséria. Então a gente sabe que o Maranhão, em termos de PIB, não é um dos piores, mas em termos de distribuição de renda é. Então, quais os mecanismos que se pode ativar em termos de políticas públicas, em termos de dar um protagonismo no Estado em ser o agente transformador desse quadro de concentração de renda e de combate à miséria? Não vejo. Não vejo. Ainda não olhei. Se tem esse documento, ainda não chegou até mim, não pude ter essa oportunidade de ver. Outra coisa que eu observo é que há um mérito em quem está hoje à frente do poder, que ele conseguiu uma coisa. E que isso é do jogo político. Ninguém que está no poder, aqui tem um problema na oposição. O Maranhão quer achar que o cara tem que ser bonzinho para ele ganhar. Isso é idiotice. Ninguém que está no poder vai criar as condições para você não vencer. Isso é no mínimo uma ingenuidade. Ah, mas o cara fez isso, ele tem que fazer. Quem está lá no poder tem que fazer a defesa da manutenção do poder. Isso é do jogo político.
Ele vai criar as condições para se derrotar. E tu vai ficar sentado em casa esperando a vitória que ele vai te dar. Então isso não existe, isso é uma outra coisa absurda. Mas qual o mérito dele? Que é uma marca dele. Ele conseguiu fazer uma homogeneização. Então, no plano, hoje você consulta, o cidadão vai pelas ruas, eles não têm muito mais uma questão assim de diferença. É simplesmente uma intriga de gostar ou não gostar, mas em termos substantivo de política, não há diferenciação. Por quê? Porque todos estiveram juntos, aliados. Ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu estender a marca dele para todos os setores. A última bandeira da tradição da luta aqui era o PT. Então, muita gente ingenuamente disse que eles queriam um minuto do PT. Ele não queria um minuto, rapaz. Não precisa de minuto. Tem a televisão, podem levar a campanha para onde quiser, porque tem dinheiro. Pode dar efetividade de presença de campanha em qualquer lugar, porque pode botar carro, pode botar qualquer coisa para rodar em 217 municípios. Tem ingenuidade. A maioria dos interiores do Maranhão pega o sinal do Maranhão, uma antena parabólica. Eu fui ver, eu dei em 90 municípios do Maranhão. O cara está pegando a propaganda de Minas, porque é uma parabólica. A Amazon, SAT, não sei o que, estava lá, olhava, o cara estava vendo a Neves, outro cara não parava, não sei de onde falando, porque o sinal não chegava. Então, observe bem, ele conseguiu essa homogeneização que cria uma baixa diferenciação. Então, os discursos não conseguem, em termos de tradição, reverter isso e fazer uma marca significativa. Por mais que vocês perderem isso, não, mas eu sou diferente, eu sou ético, eu não sou corrupto, não sei o quê. Mas isso não chega no povo, não. Para eles é só político. Então, só campanha. Então, quem tiver dúvida com isso, é só fazer um levantamento. Uma escala valorativa em termos do que seria esse outro, né, esse diferente. E qualquer coisa que tem uma capacidade muito grande, que é a rede que existe, de rotulação. Então, eles conseguem muito fácil dizer quem é aliado deles. Eles promovem isso e isso torna qualquer um igual. Você não tem muito o que escapar. Então, em termos imediatos, eu não vejo nenhuma grande proposta de ruptura do quadro, porque qualquer um que possa chegar aí, ele não vai poder se desvincular, inclusive, com essas oligarquias municipais, porque elas têm controle eleitoral. Quem ganhar vai ter que ganhar pela via eleitoral, vai ter que fazer essas alianças. Agora, qual o plano, o projeto, a proposta de ir minando isso? Eu não sei. Quer dizer, eu não vejo nenhum engenheiro como se fez na República, em termos de trazer para o campo institucional os coronéis, como foi feito. A partir da década de 30, como é que se vai fazer uma montagem, uma engenharia política em que desarticule isso e dê uma forma de participação com mais poder ao povo. O grande problema hoje também é que essas participações não têm como poder, elas não decidem nada e sabemos bem dos processos de cooptação do voto e de arregimento do voto, que hoje tem um fator econômico bizarro, né? E que o marco institucional não aponta para nada, porque as pessoas estão discutindo financiamento público. E o grande problema é o teto do gasto. Todos os países têm financiamento público, se depararam já com isso. É quanto gastar. Porque dentro da própria máquina pública, isso pode ser empurrado cada vez mais para gastos astronômicos e com dinheiro público. Gente, obrigado, Fernando. Aliás, desde anteontem, os últimos resultados da pesquisa IBGE sobre esse cenário, né, desses indicadores sociais no Brasil e, como sempre, o nosso Maranhão se apresentou mais uma vez de forma
preocupante. Eu me lembro da fala do William Bonner, ontem, pela manhã, pela noite, ele dizendo exatamente assim, a respeito do Maranhão, que o Maranhão tem o menor rendimento mensal do país. Traduziu tudo. Bom, quando ele diz que o Maranhão tem o menor rendimento mensal do país, você imagina o que ocorre em todas as instâncias sociais, políticas do nosso Estado. E aí me vem a primeira preocupação, né? Vem aquelas preocupações que já são constantes na nossa vida. Questão educacional, questão de condições de qualidade de vida, em termos de saneamento básico, a taxa de analfabetismo, a gente pensa que está desaparecendo, né? E aqui no Maranhão ela se acentua. E a gente fica assim, a imaginar que tipo de saída, ou quais são as saídas, que a gente vislumbra para esse cenário. Bom, eu estava lendo e pesquisei no meu mestrado, um grande autor, chamado Robert Dahl, um sociólogo americano, que ele fala de uma grande obra que ele produziu, que é a Poliarquia. Eu não sei se os colegas aqui presentes, eu acredito que a grande maioria já ouviu falar desse termo. A poliarquia, ele parte de um pressuposto de que não existe democracia plena em lugar nenhum do mundo. Existe as chamadas poliarquias, que seriam uma democracia plena que estava se aproximando na verdade, da sua plenitude. Não seria uma democracia ainda plena, né? Então, o que se aproximava do termo democracia seria a poliarquia. Ele parte da seguinte ideia: uma sociedade como a nossa, que aí já trazendo a discussão para nós, uma sociedade que está dividida entre uma grande massa pobre, não digo nem pobre, paupérrima, e uma pequena elite favorecida, isso resultará em uma oligarquia que ocorre hoje conosco. Não oligarquia no singular, e sim oligarquias. E o que caracterizaria essa poliarquia? É justamente, ela vai resultar dessa situação de forma contrária. Ou seja, a situação, quadro nosso, é de extrema pobreza. Essa pobreza, ela vai se refletir num autoritarismo que vai ser desencadeado em todo o contexto das nossas instâncias, que isso vai estar presente. Não é à toa que as pessoas que exercem cargos públicos aqui, a grande maioria, elas têm o mesmo perfil. Elas usam o cargo, o poder, de forma discricionária. Onde eles podem fazer tudo naquele local. Tudo é possível. Eu sou autoridade, tá? E tudo posso. E eu trabalho numa instituição federal de ensino, que é o IFE, e, para minha grande decepção, quando eu fui para lá, fiz concurso em 2008, eu vislumbrava, professor Alexandre e demais colegas aqui da mesa, e da plateia aqui presente, eu vislumbrei, eu criei minhas expectativas, minhas perspectivas, minhas prospectivas com relação àquela instituição. E, simplesmente, foi a maior decepção da minha vida. Em todo tempo de carreira que eu tenho na minha vida, são mais, assim, eu trabalho desde quando eu fui estudar na escola técnica agrícola,
iniciada aqui no Maranhão, concluída lá em Brasília. São mais de 30 anos de estrada. Para mim foi a maior decepção da minha vida, e se eu falo de cadeira, que já viajei pelo Brasil trabalhando, o Instituto Federal de Educação do Maranhão, para mim, é o maior fiasco. Instituição autoritária, ela exatamente contraria tudo aquilo que o Robert Dahl coloca no seu livro como uma possibilidade de instalação de uma poliarquia. Não existe contestação pública, que seriam os eixos da poliarquia. Que seria. E aí eu estou tomando como exemplo a instituição pública que eu trabalho, mas isso reflete em todas as instituições e que forma também uma cultura a respeito disso. Os 3 eixos, né, dessa poliarquia é a contestação pública, a participação, né, e a oposição. Nós estamos no Estado, num lugar que nós não podemos ser opositores a nada, a ninguém, porque isso dá até morte. Nós não podemos ser opositor. Não existe hoje aqui nesse Estado oposição. Existem pessoas, índices, você pode até nominar. Pode até nominar pessoas isoladamente que fazem oposição. Mas você não vê grupo de pessoas fazendo aquilo que o Robert Dahl coloca na poliarquia, que seria a contestação pública, que é uma das características dessa poliarquia. A contestação, a oposição e a participação. Quando a gente fala de participação, não é apenas uma participação eleitoral via mandato eletivo. Não, a participação em sindicato, em associação, em cargos públicos. E aí eu volto novamente à questão de lá da minha instituição, que lá, né, o grande magnífico se arvora em nomear as pessoas da sua panelinha, usando essa força de expressão, para dirigir os campos, né, porque ele tem todos na mão, e ele perde a oportunidade de proporcionar uma eleição, né, que nessa eleição fosse manifestada a vontade, né, da comunidade, né, constituída lá de pessoal administrativo, os docentes e alunos. Então ele perde a oportunidade. Veja que a estupidez da pessoa, ele está na investidura de um cargo, da relevância do cargo, mas prefere fazer indicação. Por que isso? Ele ainda diz, não, eu estou fazendo isso de forma legal, a lei me permite. Mas ele prefere isso, ser nessa aula positivista, um positivista da lei, porque ele usa a lei para se esconder, né? Eu não cometi nenhuma ilegalidade, eu estou fazendo isso porque eu posso fazer, mas vocês vão ficar insatisfeitos aí, problema de vocês, porque não cometi nenhuma ilegalidade e vai ser desse jeito. Então, esse tipo de conduta, ela se instaura, ela se consolida em todas as instâncias nossas. Não é à toa que nós vemos pessoas, né, investidas em cargos de tamanha responsabilidade em algumas secretarias de Estado, do Maranhão, nas secretarias municipais, que eu não sei como a pessoa tem cara de pau de aceitar ainda. É uma afronta a nós. A pessoa devia, pelo menos, ter um pouco de humildade de reconhecer as suas deficiências ou seu despreparo para exercer aquele cargo. Como agora mesmo nós temos na Secretaria da Ciência e Tecnologia, né, uma pessoa que
de pesquisa, ela vai entender tanto quanto... Bom, sem comentários. Então, é complicado a situação aqui no Estado. E isso, tudo é possível, porque o poder discricionário se faz presente. E que cenário a gente pode projetar com base nessas situações atuais e que vem se alastrando há muito e muito tempo. O clientelismo, ele se faz presente, é um poder de barganha utilizado nas relações que se estabelecem, né, aqui dentro da sociedade. Bom, e aí que esperança nós vamos ter? Que crença? Que cenário a gente pode projetar para esses 400 anos? São estes que, na verdade, os 400 anos, né, ele se consolida para o ano, né, daqui praticamente um ano, e aí, daí, desses 400 anos em diante, o que a gente pode imaginar? O que se observa, nós temos observado aqui, através das nossas pesquisas, tudo, é que há limites para essa participação política aqui no Estado. O caráter meritocrático é o que menos conta. Eu vejo isso com tanta preocupação, tamanha irresponsabilidade, que as pessoas chegam a afrontar. Eu me sinto afrontado quando eu vejo uma pessoa, por isso que eu estou falando da minha instituição, porque quando se trata de outra instituição, parece que a coisa não diz respeito com a gente, mas diz respeito diretamente, sim. E essa coisa é grave. Então eu me vejo diante de uma instituição quando uma pessoa, não é nem dizer assim, sem demérito, é com demérito mesmo, que a pessoa não tem condições nenhuma de exercer, não tem história nenhuma de cargos públicos. Tem que haver critérios e a pessoa é indicada para um cargo afrontando pessoas muito bem qualificadas que ali estão. E aí, o que vai acontecer quando essa pessoa exerce esse cargo? As pessoas mais bem qualificadas vão ficar desanimadas. Elas não vão participar ativamente do processo de crescimento institucional, porque elas se veem preteridas. Como elas se veem preteridas, o que eu vou fazer? O que eu vou ganhar com isso? Elas se questionam. O que vai adiantar eu fazer projeto de pesquisas e mais pesquisas se a instituição não me dá nenhum incentivo para isso? Que cenário triste esse. E olha, nós estamos falando de educação. Nós estamos falando de educação, que é uma coisa tão responsável, tanto quanto, né, a saúde pública, a esfera que trata da saúde, no caso, a medicina, a enfermagem, né? Então, são pessoas que estão ali sendo cuidadas, sendo preparadas, e muitas vezes já começam a assistir, ver, presenciar cenas simplesmente horripilantes. Imagina, numa instituição educacional, os alunos terem que conviver com essa dicotomia entre o discurso e a prática. Tá? Bom, o que nós temos observado é que esses obstáculos para a instalação de uma possível democracia, eles ainda não foram removidos, estão longe de serem removidos. Enquanto nós tivermos esse grau de miserabilidade no nosso Estado, que tem uma influência com a cultura do nosso povo, nós vamos ter um quadro extremamente preocupante. E aí eu estava observando aqui no próprio auditório
a quantidade reduzida de pessoas não é pelo desinteresse por essa temática, muito pelo contrário, eu próprio fui consultado, fui procurado por inúmeros alunos que gostariam de estar presente aqui. Mas a miséria, a desgraça é tão grande que fez com que essas pessoas não estivessem aqui presentes hoje, professor Alexandre. Gostariam muito de estarem presentes aqui. Primeiro que esse 20, 25 reais, que para nós não representa praticamente nada, mas é muita coisa para essa gente. É muito dinheiro. E quanto mais quando você tem que descer de lá de Alcântara, que é o local onde eu trabalho, tem que pegar o barco e ir de volta nesse barco, você vai gastar 20 reais, 10 para ir, 10 para voltar. Tem um táxi, tudo. Quer dizer, ora, se o nosso Estado tem o menor rendimento mensal do país, seria mentiroso isso não refletir. Seria contraditório ou incoerente isso não refletir na vida dessas pessoas. Nós somos privilegiados, estamos aqui. Às vezes a gente pensa que a nossa vida, tal qual nos apresenta, do ponto de vista socioeconômico, é a mesma da maioria desse povo dessa terra. Quando a gente sabe, eu vejo que os meus alunos, de tão carentes, muitas das vezes não têm dinheiro sequer para tirar uma xerox. Não é livro, não é comprar livro, é tirar uma xerox. Eu tive que pagar um dia desses para os meus alunos. Eu brinquei, mas uma brincadeira séria. Eu disse para eles, ó, está aqui o texto, tá? Não venham com desculpa, na próxima aula ninguém não leu o texto. Ou porque não puderam tirar a xerox porque não tinha dinheiro. Porque quem não puder, eu vou pagar. Aí na aula seguinte, os alunos chegaram e disseram assim, professor, pague aí, porque ninguém pagou a xerox. Porque foi todo aqui no fiado. Eu achei engraçado. E eles, não, tudo bem. Mas aquilo, aí a gente vê a instituição nossa, o quanto é rica. Milhões e milhões de dinheiro, obras faraônicas sendo construídas aí no interior do estado. Parece assim um elefante branco. São os prédios mais bonitos que existem nas cidades interioranas, são os prédios dos institutos federais de educação do Maranhão. São lindos. Chega até a chocar a realidade dos municípios. Salas com ar-condicionados, laboratórios, piscinas, etc. São coisas lindas. Mas para atividade fim que eu ensino, falta às vezes até pincel. Carro tem de monte. Ali, funcionário não sabe nem o que fazer. Aliás, ele sabe atrapalhar a vida dos outros. Porque são tantos, a burocracia é tanta, que atrapalha a vida de todo mundo. Entra com o processo anda, se você não acompanhar, no meio do caminho perde, ninguém sabe para onde foi. Quer dizer, não se preparou, isso é um cenário que ocorre em tudo quanto é lugar daqui. Não se tem responsabilidade com a coisa pública. O que a gente pode vislumbrar com isso? Quais são as perspectivas para isso? Apelar para Nossa Senhora Jesus Cristo é o que as pessoas estão buscando. Através da religião, uma forma de poder entender que isso é obra de Nossa Senhora de São Pedro. E que eu procuro, com todo o meu esforço como sociólogo, incutir na cabeça dos meus alunos para terem estranhamento a tudo que vê. Desnaturalizar o que eles veem, observam, para deixar de ter uma consciência ingênua, que não acredite que os buracos que tem em São Luís, a culpa é de São Pedro, é de Nossa Senhora, a culpa é da desgraça de lá dos maus gestores,
não tem nada a ver com Nossa Senhora e São Pedro. Mas aí, esse discurso, muito bem deflagrado na mídia, acaba sendo internalizado pela população, inclusive nossos alunos, e chega na sala de professor, choveu muito, por isso que tem muito buraco na ilha de São Luís. A culpa não é de São Pedro, meu filho. A culpa é de má gestão. Dinheiro tem demais. O roubo é tanto, o desvio de recursos públicos são tantos que desencadeia todo esse processo. São asfaltos de péssima qualidade. Chove em qualquer lugar do mundo. Em São Paulo, em outros lugares, chove até granizo. E o asfalto está lá. E o daqui não, deu uma chuva igual São Rizal, derrete todo. Isso que nós precisamos ser uma primeira projeção de uma saída, né, para que a gente tenha uma condição de vida melhor para esses 400 anos, é fazer com que os nossos alunos, que a nossa sociedade tenha uma consciência clara das coisas como são postas para ela. Que isso tudo é produto de uma construção. E que temos de desnaturalizar essas coisas, deixar de ter uma consciência ingênua. Ainda esta semana, foi semana passada, quando eu vi a prisão do Ney, lá no Rio de Janeiro, e quando o tenente, o militar, sai e diz, o Ney ofereceu 20 mil, depois 30 mil, aí já o outro tenente já aumentou, botou para 1 milhão, e aí transforma o cara num herói e tal. E eu chego em sala de aula para discutir isso com os meus alunos, né? Dentro da questão política, que a nossa disciplina permite esse tipo de discussão. E eu disse, olha, eu não acreditei nessa história, vocês acreditaram? Não, professor, olha, o próprio jornalista, ele está construindo uma ideia do herói lá. Eu digo, gente, observa bem o que foi mostrado. O cara sai, dentro do primeiro momento que ele sai de lá, descendo o morro, com um carro bonito, né? Uma Toyota, preta, toda linda, descendo o morro, já chama a atenção. Passou por todo mundo. O cara se apresenta verbalmente, não apresentou nem documento. Era para, naquele momento, ser preso ali, mas deixaram o cara seguir. O cara disse para onde queria ir. Não, eu quero ir para a 10ª DP, que é mais fácil para eu fugir. Os caras estavam sendo monitorados pelo sistema de vigilância da polícia, da inteligência da polícia militar, desde o momento que desce. Não tinha como os caras receber alguma propina ali. Não tinha como receber 1 milhão. A polícia militar do Rio de Janeiro está se vendendo por bem pouco. Então, isso aqui, esse exemplo que eu estou dando, é só para levar essa reflexão do estranhamento, da desnaturalização das coisas. Acreditar em Papai Noel e nós não temos mais idade para isso. Então, eu queria finalizar aqui minha fala, colocando o seguinte, que eu vejo uma saída, eu sempre digo que o maior orgulho, vocês, de repente, esse bom professor falou do Instituto do Trabalho, eu estou falando de termos administrativo, de gestão pública, inclusive deixei isso escrito no jornal pequeno, no domingo retrasado, saiu um artigo meu falando sobre a gestão pública educacional. Está lá para quem quiser ver. Eu acho que esse é um dos caminhos, uma saída, né, para a gente ter uma condição de vida melhor, mudar esse cenário, que é fazer a contestação pública, se opor ao modelo que está aí. E eu acho que nós, professores, nós, cientistas, nós temos um compromisso com a sociedade e
Nós não podemos ficar meramente no discurso. Eu sempre digo para os meus alunos, eu procuro articular aquilo que eu digo com a minha prática de vida. E a minha prática de vida é essa. Eu sempre gostei de ousar, tornando público aquilo que eu digo, que eu falo, né? E agindo concretamente diante de um cenário que me inquieta, que me indigna na maioria das vezes. Então, esses atores políticos, eles têm que tomar decisões, os atores sociais, não só os atores políticos, os atores sociais, antecipar as consequências de seus atos. Gente tem medo de que a gente vai ser retalhado, a gente vai ser punido. Isso é consequência do ato da gente. Isso é como a greve. Eu sempre digo para meus colegas, gente, greve não é coisa fácil. Existe mais ônus do que bônus. A gente tem que analisar as consequências dos nossos atos. A minha avó, na filosofia da minha avó, já dizia assim, olha, quem tem medo de cagar, não come. Então, se a questão é essa, então não se meta para fazer. Para que você vai fazer isso? Não se meta. Então, nós temos essa possibilidade de escolha. Nós temos de fazer com que nós possamos participar mais ativamente desse processo para mudar esse cenário que hoje está instaurado. Então, para a gente vislumbrar uma São Luís com menos sofrimento, com uma qualidade de vida melhor, em termos de trânsito, de mobiliário urbano, de educação e de tantas outras questões, é preciso que a sociedade esteja mais bem organizada, mais conscientizada, mais politizada e deixe de acreditar em lobisomem, visagem e fantasma. Obrigado. Frederico, obrigada pela sua fala. As perguntas vão ficar para depois, né? Agora eu gostaria de passar a palavra ao professor João Ribeiro. Bom dia a todos e a todas. Agradecer inicialmente a professor Alexandre Corrêa e a toda a sua equipe. Nós que já estivemos aí juntos, né, várias vezes ao longo desses últimos anos aí, discutindo, de certa forma, essa questão da cultura na política, da política na cultura, que se traduz hoje nesse terceiro encontro de estudos culturais. Eu acho que é uma possibilidade muito importante para a gente ter mais um olhar múltiplo sobre a realidade. Mas antes de entrar objetivamente na discussão, depois dessas duas falas bastante ricas, né, do Alderico e do professor Francisco Araújo, é preciso que a gente use bastante a imaginação para vislumbrar um outro espaço para tentar colaborar no debate. Mas eu queria, antes de entrar na questão objetiva, colocar uma carga de subjetividade nessa história aí. Porque eu acho que, para mim, eu sou uma pessoa altamente apaixonada pela vida, né? Então é necessário que... Quem é que está falando? De que lugar ele está falando? Então era preciso que, pelo menos, eu falasse alguma coisa de que lugar é esse, de que pessoa é essa que está falando. Eu sou um cidadão com toda a carga simbólica das circunstâncias que eu fui construído. Então a minha fala ela vai espelhar isso. Eu sou um cidadão estritamente militante. Eu fui da esquerda revolucionária na década de 70. Eu participei do processo de reconstrução da UNE, da construção da CUT, do MST, fui secretário de Cultura do Estado, fui presidente da Fundação Municipal de Cultura, fui assessor do ministro da Cultura também. Então, toda essa carga simbólica vai refletir na minha
observação sobre o tema que foi colocado. Por sinal, bastante provocador, porque ele começa falando da imaginação política do Maranhão no quarto centenário. Já foram feitas as digressões sobre as quarto centenário de São Luís, como é que isso aí vai se concatenar. Mas quando a gente fala de imaginação, eu queria dizer que é impossível falar de imaginação sem falar de poder. Acho que o Maranhão hoje, com toda essa globalização, a gente não pode, digamos assim, segmentar, extraí-lo do mundo, né? Senão irá ficar um pouco complicada essa análise descontextualizada. Eu vejo hoje que por esses grandes movimentos de indignação em todo o planeta, das revoltas da Primavera Árabe, da Europa civilizada, da revolta dos estudantes aqui no Chile, eu vejo um conjunto de questões que estão colocadas que colocam em jogo também uma questão muito fundamental, que é a representação política. Colocando em questionamento até o que a gente aprendeu a chamar de Estado Democrático de Direito. E aí entra a questão do poder. Mas que conceito, que definição de poder é essa que nós estamos trabalhando? O professor Francisco Araújo fez uma análise muito importante sobre a questão do mandonismo e do poder oligárquico. E foi enfático na desconstrução desse maniqueísmo que tende à personificação. Embora eu tenha algumas observações para fazer nesse caso, mas eu queria partir de uma definição de poder bem simples, um antropólogo americano chamado Richard Adams. Ele falava que poder é a capacidade de intervir, de intervenção no ambiente do outro. Bem pequena, mas se a gente for tentar traduzir isso para alguns elementos do mundo, foi exatamente isso que o Hitler fez na Alemanha nazista. Ele tinha uma capacidade muito grande de intervir no ambiente do outro. E esse ambiente a gente pode tentar traduzir na relação entre as nações, na relação entre as gerações, na relação entre o conteúdo étnico e social. Então, essa capacidade de intervenção, a Alemanha, na época do Hitler, era um Estado de direito. Nós podemos até discordar que direito era esse. E quando o Hitler foi questionado qual era o direito que ele tinha de anexar alguns países e de intervir direto em outras nações que estavam sob a égide de um tratado que a própria Alemanha tinha assinado, ele foi bem enfático que o poder do povo alemão iria até onde chegar, o direito do povo alemão iria até onde chegasse o poder do povo alemão. Eu estou dizendo isso aí porque a construção de uma imaginação, ela não é uma coisa abstrata, ela é uma coisa construída. Que imaginação poderíamos construir para os 400 anos? E é um marco, mas apenas um marco que eu diria cronológico. Talvez não seja nem um marco político. Porque eu já vi a opção do Estado, do governo do Maranhão para os 400 anos, é uma opção preferencial pela cultura do espetáculo. E aí justifica-se os 18 milhões enviados para a Beija-Flor, a Via Expressa, se eu não me engano, vai ter 5 quilômetros e tem mais de 100 milhões de reais investidos, então cada quilômetro deve custar no mínimo 20 milhões, unindo 2 shoppings. Isso faz parte de uma imaginação. A gente pode até não gostar dela, mas é uma imaginação que está colocada para os 400 anos. E a imaginação que vem de uma certa forma do exercício do poder. E essa imaginação não é tão simples.
Outro dia eu fiz um artigo no Jornal Pequeno falando sobre a propriedade cruzada dos meios de comunicação. É uma questão hoje que está em debate no Brasil inteiro, na Argentina está bastante acentuada. E aqui no Maranhão a gente vive essa realidade. E essa imaginação é construída no dia a dia, com ou sem os aparatos midiáticos que se possa pensar. Tem um caso interessante, ligando essa questão da construção da imaginação, e emblemático, que eu vou tentar compartilhar aqui com vocês. O Patrick Verlaine é o presidente do império midiático da França, privado. Né? E em 2004, ele fez um pronunciamento que chocou toda essa França civilizada que nós conhecemos, que foi o seguinte: indagado sobre qual é o trabalho de um canal de televisão do império midiático daquela magnitude. E ele foi bem simples, ele disse o seguinte: o trabalho da TF1, que é esse canal, é ajudar a Coca-Cola, dentro das coisas, a vender seu produto. Ora, para que uma mensagem publicitária seja vista, é preciso que o cérebro do telespectador esteja disponível. Nossos programas têm a vocação de torná-lo disponível, isto é, diverti-lo, relaxá-lo, para prepará-lo entre uma e outra mensagem. O que nós vendemos para a Coca-Cola é o tempo de cérebro humano disponível. Isso é uma afirmação altamente perigosa, foi alvo de processos judiciais na França, mas ele estava colocando com todas as letras a função que tem uma imagem em ação. Tem um poeta cearense disse que imaginação, no fundo, é uma imagem em ação. E a capacidade dela ser introduzida no cérebro humano e até, de certa forma, dominá-lo, aquietá-lo, acomodá-lo. E o proprietário da TV da França não fez mais nada do que entender isso aí e colocar à disposição da Coca-Cola tempo disponível do cérebro humano. Mas, como pensar um estado diferente desse que nós temos, com os níveis de desigualdades que se tem? Se você for ver todos esses movimentos de indignação no mundo, e aí entra uma questão diferencial nesse momento, que é a indignação da sociedade americana. Parece pequena a ocupação da praça de Wall Street. Ontem, o Estado Democrático de Direito americano retirou a força, ontem, antes de ontem e antes, uma porção de militantes, não só na cidade de Nova York, que era onde ainda não tinha colocado a força policial, mas em vários outros estados. E eles colocam um símbolo interessante quando se pergunta qual é a causa para essas manifestações. A questão que está unindo o pessoal, independente é a questão da desigualdade. Eles se colocam assim: nós somos os 99%. Porque o 1% é quem está se apropriando de mais da metade da riqueza produzida. Isso é um dado diferencial no momento, porque enquanto o G20 e outros grupos tentam discutir um rearranjo para a crise financeira, mas sem colocar o dedo na ferida, alguns bilionários, que não são bilionários, são bilionários, envergonhados ou arrependidos, colocam até a proposta de começarem a pagar mais tributos. Eu nunca vi rico fazer isso em toda a minha vida funcional, como servidor também da Receita Federal. Eu nunca vi ninguém chegar a esse ponto de propor algo dessa forma na intervenção do seu patrimônio, etc, etc. Mas não é uma voz isolada nos Estados Unidos. Na Itália, na França, né?
os donos da L'Oréal, da Ferrari também já fizeram essa manifestação publicamente. Hoje em dia, é um espectro tão complicado, aí entra aquela questão do discurso da homogeneização, que a oligarquia usa muito bem, com uma grande competência, e você, para diferenciar quem é complicado, porque tem que saber de onde você veio. Não, eu vim do PT. Que PT? Da Banda Podre? Não, eu vim do PMDB. O PMDB de quem? Do Sarney? O PMDB de quem? Aí começa essa história toda aí. Então, os partidos hoje, acho que não só no Brasil, mas essa crise de representação política, ela hoje, no momento, faz com que o que a gente chamava no passado de movimentos sociais. Eu ainda sou membro de uma instituição que eu respeito muito, que é a Sociedade de Direitos Humanos, né? E que é uma entidade que trabalha aqui, dentre outras coisas, com a proteção às testemunhas, né? Que é uma coisa complicadíssima isso aí, no universo bandidológico, né, desse país. Você tem que proteger, esconder testemunha para poder, nas audiências públicas, nas sessões de julgamento, estarem lá para desmontar ou entregar as quadrilhas. E entra uma questão que me entristece também muito, que além de desconstruir esse universo da representação, que é a questão da impunidade. Eu trabalho no dia a dia lá na Receita Federal, também junto com alguns órgãos de controle que realizam um trabalho muito sério, muito competente. Caso deles é a Controladoria Geral da União e outro é o próprio Ministério Público Federal. Não vou citar nomes aqui para vocês, mas eu já vi processos serem, depois de 2 anos de operação, aquelas forças-tarefa, aquela coisa toda integrada, de Polícia Federal, Ministério Público, e até, às vezes, até a Justiça mesmo, 2 ou 3 anos de processo para agarrar, não a raia miúda, mas para agarrar gente grande, né? Gente crescida nesse mundo aí da corrupção. A decisão de um ministro coloca aquilo tudinho por água abaixo. Um caso bem emblemático foi a Operação Castelo de Areia e aquela outra que tem nome de um boi aqui no Maranhão, vocês conhecem, né? E a decisão de 2 juízes desconstruiu todo o trabalho, anulou o processo, alegando uma questão interessante. E a quebra do sigilo telefônico, que permitiu que tudo isso aí fosse descoberto, e documentos fossem produzidos, investigações fossem feitas, etc. E tal, ela tinha de ser desconsiderada porque ela tinha sido originada de uma denúncia anônima. Meus queridos, minhas queridas, nesse país, qualquer processo investigativo de maior profundidade para pegar corrupto, se não partir de uma denúncia anônima e de quebra de sigilo telefônico, não se chega a lugar nenhum. O interessante é que todos os traficantes são presos dessa forma. Começa com denúncia anônima e ninguém desconstrói o processo. Mas num deles tinha o Daniel Dantas, no outro tinha uma figura maranhense aqui bastante importante. Os processos foram simplesmente anulados. E para fechar, eu não comecei com uma poesia, mas eu me permito o direito de falar para vocês, porque eu não gosto de tristeza, e por isso que eu deixei de ir em reunião de condomínio, porque é triste. Essa cidade é um pedaço da minha vida, é um pedaço da vida de vocês todos aí, que a gente vai carregá-la por muito tempo. Né? Então, quando eu finalizo esse livro aqui, Paisagem Feita de Tempo, memória que eu carrego, o professor Alexandre tem um projeto comigo, lá no Centro Histórico desenvolvido, né, que era
Teatro das Memórias, espero que ele seja revitalizado. E também pedindo para vocês que a gente se junte, desde já e para o próximo ano, para tentar construir outros 400, com outros olhares, com outras intervenções, com outros sujeitos. Né? E a poesia é essa aqui, feita para São Luís, em que a gente pensava até que era para uma mulher, mas é uma cidade, né? Cidade é minha paisagem, feita de tempo e de mim, feita de tudo que somos e do que seremos, enfim. O que já não me cabe está de fora, assim como um pedaço repartido, do coração que trago dividido, que embora tu não saibas, está contigo. O que já não me cabe está nas ruas, assim como a paisagem que me habita, feito à vontade infinita do teu sorriso em minhas mãos aflitas. O que já não me cabe está exposto, assim como uma culpa em estandarte, e faz da minha vida a minha arte, e da tua vida a minha outra parte. Muito obrigado.